Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a final da Libertadores, o título do Flamengo, e que título incrível, né? Que reta final extraordinária, momentos aí realmente para a história, uma virada improvável, em poucos minutos, contrariando o que o jogo mostrava ou encaminhava. Então, claro que a final da Libertadores seria assunto aqui no canal, mas acho que até certo ponto dentro do que a gente geralmente faz aqui, das análises dos jogos e tudo mais, porque eu acho que dá para dividir esse jogo entre a parte explicável ou analisável e a parte que obviamente vai muito mais para a emoção, para o drama, para o inesperado, para alguns episódios, alguns capítulos que entram para a história do futebol, como a gente sempre gosta de destacar, né? O lado imprevisível da coisa, que contraria realmente qualquer tipo de análise. Então acho que esse é um jogo que se enquadra nisso. Ele foge do lado mais racional na hora de tentar transportar para uma avaliação do que foi a virada, como foi a virada, de que maneira o Flamengo chegou àquele resultado e uma conquista tão aguardada. Mas acho que tem vários outros tópicos muito interessantes que são e podem ser abordados desde o início da partida, e esse vai ser o tema de hoje por aqui. Convido você a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, só clicar aqui embaixo. Então clique, você se inscreve, também ative aí o sininho da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, deixe o seu comentário, tenho certeza que a torcida do Flamengo eufórica vai marcar presença aí na caixa dos comentários também. Então fiquem à vontade, curtam também e compartilhem, claro. E óbvio que esse é um vídeo que vai muito para o torcedor do Flamengo, mas também para qualquer interessado no futebol como um todo. Teve gente que torceu contra, torceu a favor, isso tudo faz parte. A ideia aqui é falar do ponto de vista da análise mesmo do jogo. Então, vamos começar falando um pouco sobre as estratégias, sobre como foi o desenrolar da partida. Porque eu diria até isso não vai, obviamente, mexer em nada nos méritos da conquista, até porque, mesmo se fosse para tentar diminuir a conquista do Flamengo, o torcedor vai estar nem aí para isso, né? Porque o que vale mesmo é a taça levantada. Mas, começando por onde? Eu diria que foi um jogo em que o River foi superior na maior parte do tempo, e até bem superior. E essa superioridade veio de alguns aspectos. Primeiro, vou deixar o campinho aqui do lado, como sempre, como de costume. Vou colocar algumas versões diferentes até do campinho para falar de alguns ajustes, principalmente na primeira etapa, que, como eu disse, é uma etapa mais analisável. Mas se a gente for entrar no começo da partida, primeiro falando sobre ritmo. São dois grandes times, né? Eu cheguei a fazer um vídeo aqui antes, quando foi definida a final, depois das semifinais da Libertadores, falando sobre como eu olhava para essa decisão como possivelmente a melhor da Libertadores em muito tempo, por reunir o melhor time da América do Sul nos últimos anos, que é o River Plate, o melhor time do Brasil em muitos anos, que é o Flamengo. Atenção para o em muitos anos, porque não é dizer que o Flamengo é há muito tempo o melhor time do Brasil, mas o Flamengo do Jorge Jesus no segundo semestre de 2019 atingiu um nível que é superior a quase todos os times que a gente viu nesses últimos 10, 15 anos no futebol brasileiro. E isso independe de conquista, porque se a gente for falar da qualidade de jogo, é claro que a conquista vai reforçar, vai validar essa ideia, essa avaliação e tudo mais. Mas enfim, deixando isso em segundo plano e outro plano, porque isso já foi falado no vídeo anterior. Ficando e focando nessa partida, no jogo da decisão, em todos esses aspectos. Para mim, qual que era o grande ponto aí? O duelo, não necessariamente de estratégias, porque os dois times têm semelhanças na forma de jogar, mas o duelo de ritmos. Então, se o Flamengo queria aquela intensidade que tem sido marcante nos jogos de Campeonato Brasileiro, por exemplo, os jogos em que o Flamengo sufoca e asfixia os adversários pressionando em cima, não deixando jogar, imprimindo um ritmo muito acelerado a partir da sua intensidade sem bola, o River também é capaz de fazer isso, mas o River tentaria dosar um pouco esse ritmo. Então existia um pouco essa diferença, essa batalha pelos ritmos. Quem conseguiria levar melhor? Eu diria até que nos primeiros minutos, os primeiros 10 minutos ali, o ritmo até é quebrado pela pancada na cabeça do Rodrigo Caio, né, quando ele fica com sangramento no nariz, mas aquele início foi positivo do Flamengo. Foram minutos em que o Flamengo deixou o River desconfortável e foi um incômodo, muito a partir do Bruno Henrique. E aí eu acho que já é algo que dá para ligar com a reação lá no final. Não que o final seja muito explicável, mas o gol de empate vai sair com o Bruno Henrique na origem da jogada. E o Bruno Henrique, para mim, foi a maior ameaça do Flamengo o jogo inteiro. Primeiro em profundidade, e aí já tem um aspecto tático para destacar até no próprio campinho, porque o Bruno Henrique inicia o jogo na ponta esquerda. Aliás, o Flamengo começa o jogo com a Arrascaeta na direita, Everton Ribeiro por dentro, o Bruno Henrique partindo da esquerda para dentro para encostar no Gabriel. Ou seja, talvez ali uma ideia de tentar botar
a velocidade do Bruno Henrique para o setor, as costas do Montiel, para tentar incomodar o Martínez Quarta nesses duelos em velocidade e eventualmente até pelo alto, já que é um aspecto forte do Bruno Henrique, que ele se desenvolveu muito ao longo do ano, explorar a estatura para ganhar a bola pelo alto também. Então o Flamengo começa tirando o River dessa zona de conforto. Aí começa a aparecer, principalmente depois do gol, né? O gol é no momento em que o jogo ainda está aberto, depois daquela pausa um pouco maior ali de atendimento e tudo mais. Mas o momento que para mim é chave é a reação do River a partir do controle do meio-campo com o Enzo Pérez. O Enzo Pérez foi um jogador fundamental, controlando com e sem a bola, marcando e também dando pausa, dando ritmo, trocando passes, conseguindo escapar de uma pressão que o Flamengo geralmente faz e é suficiente para que o time consiga se impor. Porque quando eu falava em ritmo, em intensidade, o Flamengo é um time que marca avançando, pressionando lá em cima e assim força erros e obriga que o adversário ou se livre da bola ou cometa erros perto da sua própria área. Ou seja, o Flamengo ou recupera a bola ou lá atrás com um chutão para reiniciar um ataque, ou recupera a bola já lá em cima, perto da área adversária, com uma defesa desorganizada. Então são consequências muito positivas de um estilo de jogo que exige muito fisicamente. E por falar até nessa questão de como os adversários reagem a essa pressão do Flamengo, o início do jogo teve um comportamento de um River que incansavelmente tentava acelerar um passe mais longo, uma bola em profundidade para os seus dois atacantes. O Borré pela esquerda e o Matias Soares pela direita. O Borré principalmente era essa ameaça, da mesma forma que o Bruno Henrique já se insinuava como uma ameaça desde o início. Do outro lado, o Borré também era um incômodo frequente no setor ali do Rodrigo Caio, mas eventualmente tentando explorar as costas do Pablo Mari, tentando dar trabalho às costas do Rodrigo, também do Rafinha, e assim o River aos poucos, principalmente depois que pausa com o Enzo Pérez controlando, aos poucos o River consegue escapar, respirar quando tem a bola, foge da pressão do Flamengo. Aí é um mérito de algo que a gente pode até começar a cobrar dentro do cenário do futebol brasileiro. A qualidade e a tranquilidade para você escapar de times que te pressionem lá em cima. O Flamengo passou a marcar com um ritmo que o futebol brasileiro não está acostumado a ver no campo de ataque. O River é um time com uma maturidade muito grande, não só em mentalidade já acostumada a vencer e tudo mais, mas é um time muito flexível taticamente e que sabe se ajustar e se adaptar a diferentes cenários e exigências dos jogos. E o River começa fazendo isso. Então, o período pós 1-0 é um período em que o River controla, toma conta, e aí passa a ser muito superior. O River, a partir do gol, os 30 minutos finais do primeiro tempo foram de total controle do River Plate. A partir de uma combinação de vários fatores, e a gente pode até simbolizar isso em diferentes peças. Primeiro até dá para citar, né? Depois do gol, o Flamengo volta a uma configuração um pouco mais normal aí, que seria ter o Bruno Henrique mais próximo do Gabigol, com o Arrascaeta partindo da esquerda para dentro, com o Everton Ribeiro partindo da direita para dentro. Tem uma questão importante dos encaixes da marcação do River também. Mas antes eu vou até falar desses símbolos do que o River fazia de tão bem dentro do jogo. Então, se a gente for falar da questão da intensidade, a intensidade a gente pode exemplificar e simbolizar com Palácios por dentro, pressionando o Gerson, impedindo que o Flamengo tivesse tempo com a bola nos pés. Dá para simbolizar isso também no De La Cruz, partindo e incomodando o tempo inteiro o Rafinha na saída de bola. Do outro lado, o Felipe Luiz até encontrava um pouco mais de tempo algumas vezes. Primeiro porque o Nátio Fernandes não tem o mesmo fôlego e a intensidade para marcar tão forte. Mas em alguns momentos era o próprio Montiel quem subia para pressionar lá. Até porque o Nátio, embora seja um meia pela direita, ele centraliza para armar o jogo por dentro. E o Nátio é um outro símbolo, é o símbolo da qualidade. Então eu diria que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de superioridade ampla do River a partir desses símbolos. A intensidade com Palácios e De La Cruz, a qualidade com o Nátio e a pausa com o Enzo Pérez, talvez o melhor jogador do primeiro tempo. Mas outro cara que se destacava muito, e se destacou também no segundo tempo, foi o Pinola, com a vantagem que ele levou nos duelos individuais, conseguindo dominar as antecipações e ganhando inúmeras vezes do próprio Gabigol. Então é claro que toda essa avaliação depois ela vai se dissolvendo, se diluindo quando a gente olha para o placar e obviamente parte do placar para falar do jogo, e é inevitável, ainda mais um jogo que envolve tanto drama e tanta importância como uma final de Libertadores com uma virada dramática no finalzinho. Mas se a gente for fazer essa avaliação de trecho a trecho do jogo, a gente vai ver um River superior dentro do primeiro tempo, se ajustando e superando as dificuldades dos primeiros 10 minutos, para depois disso controlar. A pergunta que ficava no intervalo era: até quando o River vai aguentar esse ritmo? É possível aguentar esse ritmo por tanto tempo assim? Será que o Flamengo vai continuar tendo essa dificuldade para ajustar sua saída de bola? A volta para o segundo tempo já foi um pouco diferente. A altura em que o River marcava
aos poucos foi diminuindo, ou seja, o fôlego já não era o mesmo. E aí vieram também as substituições, e as substituições acabam sendo marcantes dos dois lados. A saída do Nath Fernandes me surpreendeu naquela altura do jogo, e a entrada também, a saída do Borré tirou essa ameaça, embora o cansaço obviamente fosse um fator, mas aí você tira a ameaça em profundidade, o símbolo da qualidade. E com um ritmo naturalmente caindo, essa queda de intensidade muda o cenário do jogo. Agora o Flamengo já consegue trocar mais passes, já consegue superar em alguns momentos essa pressão, já consegue achar jogadores onde até então não conseguia encontrar, porque se no primeiro tempo a saída de bola estava muito marcada e pressionada, o Rafinha não era uma opção pela direita, pela esquerda o Felipe Luiz em alguns segundos era abafado, por dentro Arão e Gerson eram pressionados e sufocados por Palácios e Enzo Pérez, e os atacantes que também marcavam, e o Nath Fernandes que cercava por dentro. Então aos poucos isso vai acabando, isso vai diminuindo. E o Flamengo começa a encontrar no Everton Ribeiro, no Arrascaeta, algumas opções de passe por dentro. Ainda não era o suficiente para dizer que o time estava melhor, que o time criava grandes chances. Chegou a ter oportunidade, é verdade, teve aquela escapada com o Bruno Henrique, mais uma vez, pelo lado esquerdo, no lance até do cruzamento, que depois tem o bate-rebate do chute do Gabigol, depois tem a defesa do Armani. Foi o grande momento ali do Flamengo até então, né? A chance real de uma possibilidade de empate que até então parecia distante por conta da superioridade, da consciência e até da frieza, de certa forma, com que o River administrava o ritmo. E aí, de novo, se o ritmo agora já não era na intensidade, ele era ditando e controlando as pausas. E aí as pausas não necessariamente pausas da bola rolando, botando a bola no chão, mas pausas ganhando tempo, tentando prolongar cada paralisação, um lateral, um escanteio. Isso tudo faz parte, eu não acho que tenha tido um excesso nesse sentido, não. Acho que o River fez o jogo dele e era superior. A questão é que, perdendo a qualidade de quem parava, dava essa pausa e com qualidade para acelerar, que era o Nacho. Perde a ameaça em profundidade com o Borré. E os jogadores que entraram não conseguiram acrescentar muita coisa, o River deixa de ameaçar o Flamengo com o mesmo ímpeto de antes. E aí entra o outro lado da moeda, que também tem sempre o lado muito do acaso, né? O Gerson é um dos jogadores mais importantes e que simbolizam essa capacidade do Flamengo de controlar a bola, usar o físico, mas a qualidade técnica. O Gerson se machuca e naquela altura do jogo, o Diego, que perdeu boa parte do ano por conta de lesão, entra para ser uma tentativa, naturalmente, como a substituição, né? Ele era o cara natural a entrar, mas em que ritmo, né? Que ele entraria. E acabou sendo uma entrada benéfica, não pela saída do Gerson, mas a entrada do Diego foi positiva para o Flamengo porque ele entra com a qualidade que tem para distribuir, para pensar com a bola nos pés e principalmente para superar essa tentativa de uma pressão que já não era tão alta mais. E aí o River aos poucos passa a marcar mais perto do centro do campo. E o Flamengo passa a tentar se colocar no campo de ataque, ainda com dificuldades. As substituições, a entrada do Vitinho até foi para tentar botar mais gente na frente, tentar incomodar de fato a defesa do River. E aí entram duas menções especiais. Uma eu até já citei aqui. O Pinola fazia grande jogo. E o Armani, que quando exigido foi muito bem também. Não só em uma ou outra defesa, nem foi tão exigido assim, mas em saídas do gol, em jogadas de bola aérea também. E no fim, Bruno Henrique, mais uma vez o nome dele sendo citado. Fundamental na origem do gol de empate. E aí, obviamente, nessa altura do jogo, já estou falando muito mais da parte anímica, emocional, psicológica, do que exatamente de qualquer avaliação tática, porque nessa altura é muito mais o embalo do gol para tentar buscar a virada e conseguir uma grande virada, com méritos do Gabriel, né, do Gabigol, a segunda finalização em especial, a primeira mais tranquila, mas também tem o mérito de estar ali, o artilheiro está nesses momentos decisivos para isso, e não é qualquer um que consegue escrever o nome da história. Então eu diria que é um jogo que a gente pode separar nesses trechos, né? A avaliação que pode ser feita do ponto de vista de uma análise do jogo ali, do contexto, de como o River teve muitos méritos para se impor na maior parte do tempo e fazer com que o Flamengo não parecesse o timaço de outros tempos que eu digo de outras partidas ao longo desses últimos meses. Eu acho que aí tem muito mais mérito do River do que demérito do Flamengo, na superioridade que o River teve na maior parte do jogo, mas o jogo vai se modificando, naturalmente, a partir de cada detalhe. É o desgaste físico, é a substituição, é uma lesão, é um jogador que entra bem ou entra mal, e aos poucos o jogo vai se mexendo. E nesse caso, de forma muito favorável para o Flamengo, com a vitória no final. Então foi uma grande virada, um título, obviamente, para a história do Flamengo, muito aguardado, muito festejado, para uma torcida que já vinha fazendo uma festa absurda aí ao longo dessas últimas semanas, no Brasil, em Lima, em qualquer lugar do mundo, até porque marca presença mesmo. Então,
Quero aí saber dos comentários de vocês, fiquem à vontade, se inscrevam no canal, curtam também e, claro, deixem aí os comentários sobre essa decisão, sobre esse título do Flamengo, que, como eu disse antes, acho que ele chega em talvez uma das piores partidas do ponto de vista de desempenho, de imposição, de conseguir impor o que você tenta estrategicamente falando, talvez tenha sido das piores partidas do Flamengo com o Jorge Jesus. Mas nesse tipo de jogo, o que entra para a história é o resultado, e aí são os personagens, é a forma com que o Gabigol está marcado na história do Flamengo e da Libertadores, e a forma com que essa final, que inclusive também já tinha uma outra particularidade, né? A primeira final de Libertadores em jogo único, como seria e tudo mais. Não só o clima no estádio foi fantástico dos dois lados, das duas torcidas, mas também o desfecho, a maneira com que um jogo pode ser decidido e pode ter tantas histórias dentro de 90 minutos. Se a gente for pegar aí, tentar achar uma comparação, é mais ou menos a final da Champions de 99, né, quando o Manchester United consegue uma virada incrível num jogo em que perdia e era superado na maior parte do tempo contra o Bayern, e de repente nos acréscimos do segundo tempo faz 2 gols, vira campeão, e é claro que o que fica para a história é isso, é o título, é o drama, é a maneira com que conseguiu levantar aquele troféu. Certamente, acho que se existe alguma comparação para algo tão inacreditável como foi essa conquista do Flamengo, talvez seja esse título de 99 do Manchester United na Champions. Mas deixem aí também lembranças de finais dramáticos de finais, inclusive. Fiquem à vontade aí nos comentários. Um abraço a todos, até a próxima.